Olá, inscritos! E agora vamos para a nossa parte 2, não, parte 3. Continuando, né, pessoal, que eu falei nos últimos vídeos, muita coisa aconteceu, muita coisa começou a não fazer mais sentido para mim. É, Como eu falei, essa coisa de Deus só estar lá, eu sentia muita falta também de estudos da palavra. Exemplo, é, sabe você tentar entender e compreender as escrituras? Não. Eram textos isolados que nos eram passados. Hum, Muitas vezes, a metade da reunião era só para falar de recursos financeiros e a palavra ou o momento da principal, né, vamos dizer assim, era o quê? 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo. Então, eu começava a questionar, poxa, peraí, o importante está sendo deixado de lado e as coisas específicas de dinheiro são colocadas em pauta. Eu sei que vocês, eu acho que quem está me acompanhando aqui nos vídeos está perguntando assim, poxa, mas de onde ela é? De onde ela foi? Qual era a instituição, né? Algumas já estão familiarizados, já podem saber, outros ainda estão na dúvida, então vamos lá, eu vou revelar agora, né, pessoal? A instituição que eu fazia parte era a Universal, e eu confesso que muita coisa na minha vida foi modificada e foi impactada por essa vivência, por essa experiência, tá? Então, como eu falei para vocês, eu sentia falta da palavra, eu sentia falta hum, de ouvir a Deus. Eu não sei se você vai me compreender, sabe? Então, um dos pontos que eu mais questionava era deles pegarem textos fora, fora de contexto para manipular. Tem uma frase que diz isso. Um texto fora de contexto vira pretexto para manipulação. E isso é simplesmente incrível. Eu me lembro que, principalmente em reuniões principais, como quarta-feira, domingo pela manhã, nos falavam assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Não sei se você já viu essa palavra, está em Mateus. E essa palavra, ela não era lida no contexto real dela, não. Era pegado trechos, como eu falei, fora de contextos, e diziam o seguinte, olha, se você dar para Deus, você vai receber de volta, porque é aquele que dá, recebe, dai e ser-vos-á dado. E eu falava assim, poxa, mas não está dizendo isso aqui. Porque quando eu começava a ler as escrituras de forma linear, de forma contínua, eu começava a enxergar que o texto não estava falando disso, estava falando de outra coisa. Mencionando esse texto que eu falei para vocês, mais abaixo dele fala assim: não julgueis para que não sejais julgados. Sabe? Porque da medida que eu julgo, eu serei julgada. Então, está falando sobre o juízo ou sobre o julgamento temerário. Não está falando sobre o dinheiro. Então, aquilo começou a me incomodar, porque toda palavra, seja ela qual for, sempre era voltada para o financeiro. Olha, pessoal, eu entendo que vai ter pessoas aqui no vídeo que vão me criticar, tá bom? E tá tudo bem. Vivemos numa democracia e a liberdade de expressão, ela é muito importante para você falar o que você pensa. Eu respeito todas as religiões, tá bom? Só que hoje, com o entendimento que eu possuo, eu não consigo acreditar de que Deus habite nisso no sentido de usar a palavra dele ou usar a escritura para controle e para benefícios, sabe? Então isso foi uma das coisas que na época eu lembro que me chocou bastante. Sem contar outros e outros versículos sobre aquela história da viúva pobre, sabe? Que ela deu só aquelas moedinhas, ela deu tudo que tinha e tal. Aí
ensinava as pessoas que elas tinham que dar o tudo delas. Então, eu entendo, pessoal, que Deus é espírito. E para agradarmos a Ele, nós não precisamos pagar. Deus não se compra. Deus, Ele está muito além do que possamos imaginar. Então, assim, eu vou deixar isso aqui para a parte final, tá? Mas essa parte me incomodava bastante. Essa coisa de fazer coisas por conta de palavras e trechos mencionados fora de contexto, isso me irritava constantemente porque eu lia, eu gostava de ler, eu amava, na época até hoje, de estudar, pesquisar, mesmo que eles dissessem que não podia, tá? Então, muitas vezes, em encontros com obreiros, né, eu tentava perguntar, olha gente, o que é que vocês acham disso? Mas eu sempre era criticada. Ou quando eles viam que eu estava falando coisa tipo assim, muito diferente do que era ensinado, eles falavam assim, cuidado jovem, olha, você tem que olhar direitinho, você não pode estar com esse comportamento. E isso mexeu muito comigo. Outro ponto também era na questão de relacionamentos. Você não podia se relacionar com qualquer pessoa. Você não podia como eu posso falar? Se não houvesse a autorização da liderança, você não podia ter um relacionamento. Eu vou contar um pouco da minha história nesse aspecto, tá? Eu lembro que eu sempre fui muito comunicativa, né? Sempre gostei de conversar e etc. E eu sempre gostava da interação social. Então, isso era muito mal visto na época, porque, tipo assim, você é vista como uma obreira que fala demais e não pode, sabe? Tem que ter toda uma descrição, uma coisa. Eu não podia ser eu. Eu sentia isso. E eu lembro que eu comecei a me relacionar com uma pessoa, porque lá se chama orar. Não se fala em namoro. Primeiro você ora entre a pessoa, né? Vai orando a Deus para pedir uma espécie de confirmação. E depois você fala com o seu pastor, com o seu líder, né? E se ele concordar com aquele relacionamento, show de bola. Se ele não concordar, acaba. E eu vivenciei umas histórias meio pesadas, né? E eu lembro que eu comecei a orar com uma pessoa e essa pessoa meio que ele questionava também o sistema, aquela coisa toda, mas como ele era dentro e ele tinha muitos amigos, então o meu comportamento chegou aos ouvidos das lideranças, porque a gente conversava e eu lembro que teve uma conversa, pessoal, que aconteceu no meio desse período que a gente começou a conversar, e ele foi falar de mim para um amigo dele em comum, que era líder religioso também, né? Fazia parte de lá. E eu lembro que essa pessoa, amigo desse rapaz, que eu estava orando com ele, começou a falar coisas maliciosas sobre mim. No sentido de, olha, eu vou falar uma expressão um pouco pesada aqui, pessoal. Ah, mas eu já peguei ela. Gente, meu chão caiu, sabe? Porque isso não era verdade. E era muito comum líderes religiosos ou pastores do meio, por ter um título, como é que eu posso falar? Eles abusavam da autoridade, não sei se vocês me entendem. Então, era muito comum você escutar de líderes de que você era burra, de que você é fraca, que você é mole, que você... Sabe essas coisas? E quando chegou aos meus ouvidos que esse amigo
dessa pessoa que eu comecei a conversar falou isso de mim, eu falei, como assim? Isso é um absurdo. Eu comecei a ficar exaltada. E eu lembro que o pastor da minha instituição que eu frequentava, ele chegou para mim, me chamou no escritório, revoltado, porque na época que essa pessoa que eu orava falou isso para mim, eu falei, olha, manda ele me respeitar. Ele tá achando o quê? Isso não é papel de pastor ou não é papel de uma pessoa que se diz de Deus. De fato, ele mentiu para ele, tá? Só para deixar essa ressalva. Foi para gerar nele uma espécie de ciúme, sabe isso? E ele foi falar para o meu pastor que eu pedi para ele se afastar desse pastor que falou mal de mim. Deu para entender aí? Pois é. E esse meu pastor chegou para mim, me chamou no escritório e falou, você está louca de desrespeitar um líder religioso, um homem de Deus e tal? Eu falei, olha, pastor, com todo respeito, e nessa época eu já estava despertando, tá, pessoal? Então, eu não estava engolindo mais como antes. Então, eu cheguei para ele e falei assim, olha, primeiramente me respeite ele, tá? Porque se ele se diz pastor, então eu sou uma obreira, então ele tem que me dar respeito para ele receber respeito. Eu lembro que gerou uma comoção na época tão grande que a gente terminou. E graças a Deus por isso. Então, você entende, é uma espécie, assim, olhando para trás e vendo a minha experiência, você vive uma espécie de assédio. É que foram tantas coisas que não dá para contar tudo aqui, tá, pessoal? Mas eu tô resumindo. Então, você vive uma espécie de assédio, de opressão, de controle. Aí eu pensava comigo, meu Deus, isso são pessoas de Deus? Pode acontecer isso no meio religioso? Eu ficava chocada com essas coisas. Então, relatos mentirosos, abusos de poder, abusos de autoridade. Então você começa a meio que se questionar e falar, poxa, isso aqui não tá certo. Mas o mais interessante e assustador é, se eu chegasse para outras pessoas, tá, do mesmo meio, e falasse sobre isso, eu ia ser mal vista e a errada da história seria eu. Por quê? Porque quem é que vai acreditar numa mulher e ainda por cima sendo obreira? Porque se os líderes religiosos nos condicionam a acreditar que eles são deuses praticamente, são homens de Deus, então não pode se questionar eles. Então você entende em que sinuca de bico eu estava? Então essas e outras histórias mexeram bastante. E eu confesso que eu olho para trás e penso, poxa, foi bom eu ter vivenciado tudo isso porque me fez enxergar as coisas com outros olhos. Então, resumindo esse vídeo aqui, pessoal, se você tem uma história parecida, que vivenciou alguma espécie de abuso de autoridade, abuso de poder, conta um pouco da tua história aqui nos comentários, que vai ser um prazer poder te ouvir, tá? E fica ligadinho nos próximos vídeos, que vai estar ótimos os assuntos, viu?